Primeiramente, eu quero falar que as minhas declarações que foram feitas no Twitter no momento, eu estava simplesmente conversando com uma pessoa no Twitter, um fã, uma coisa que eu sempre faço, eu tiro um dia da semana pelo menos para responder. E a gente comentando, ele falando sobre a derrota do Shabab, a saída da Copa da Ásia, e eu comentei sobre o jogo, sobre futebol, sobre isso, e comentei. O que eu comentei sobre o treinador não foi nada demais, uma opinião minha, dizendo que da forma quando eu jogava lá, não falei agora, porque eu não tô lá para ver, não tenho como acompanhar daqui, é difícil. Aí, em relação aos tweets sobre o Gassan, nada mais foi que, como na mesma forma eu estava conversando com pessoas e a pessoa perguntou por qual motivo eu saí do Shabab. Eu falei que eu realmente também não sabia, porque quando você tem um jogador que é líder em assistência no ano, todo mundo elogiando, foi bem, mesmo como eu falei, jogando fora da minha posição original, eu fui o líder de assistência do ano pelo Shabab e do campeonato inteiro, uma diferença grande para o segundo colocado do campeonato em geral. Fui muito elogiado nos jornais, comparado a Iniesta, Messi, a Pirlo em termos de assistência. E aí tu não renova o contrato, eu falei, eu não sabia, eu não sei também o que aconteceu. Como o Tigali também, que foi o artilheiro do campeonato, mesmo não jogando todas as partidas, foi o artilheiro e também saiu. Tipo, são coisas que eu não entendi, foi esse o motivo que eu falei. Aí a pessoa perguntou se tinha alguém de má vontade, eu falei, não sei. Falei, a única forma que a gente pensa lá, como no futebol, como é no Shabab, como é em outros clubes, todos os clubes do Brasil, do Golfo, da Europa, tem empresários que botam jogadores no clube, tem empresários que quando o time precisa de um jogador, vai buscar nesse empresário, pede a ele. E eu, como não fui, eu fui a intermédio direto do presidente, eu falei, eu não sei o porquê. De repente tem um outro empresário tentando colocar outros jogadores que é melhor para ele, como eu não sou de nenhum empresário. Então, como eu era dele, como eu não era de ninguém, ninguém ganhava dinheiro comigo, era uma coisa que não dava lucro para ninguém, entendeu? E não falei que o Gassan ganhou dinheiro, ele ganhou, não falei isso, não falei isso. Eu falei que eu não sei o que aconteceu, o que poderia, e o Gassan, não sei se o Gassan trabalha só para o Shabab, ele trabalha em outros clubes. A relação não foi o Gassan ganhou e está pegando dinheiro do Shabab, não existe. Ele é empresário. O empresário, quando leva o jogador para o clube, ele tem a porcentagem dele. Não sei se do clube, se do jogador, isso aí depende de cada situação. Agora, isso aí é normal. Não falei que ele está fazendo um crime, não falei que ninguém estava fazendo um crime. Só falei em questão de interesse. É muito melhor o Camacho sair, que não está dando lucro para ninguém, e outro vir que o empresário está trazendo. Isso aí é normal, ninguém está fazendo crime. Em relação ao ter deletado as mensagens, foi porque eu não queria causar nenhum furor. E com certeza foi o pedido de alguém muito forte de lá, que eu considero muito e respeito muito do Shabab. E, e aproveitando, eu nunca falei mal do Shabab. Pelo contrário, eu sempre falei bem do Shabab para todo mundo, tanto do Shabab, tanto do presidente, como da diretoria em geral e como dos jogadores, dos fãs. Eu nunca falei mal, pelo contrário, eu sempre falei bem. Quem me conhece sabe disso. Isso aí estão querendo distorcer minhas palavras, porque eu sempre falei bem. E deletar foi em relação a isso. Me pediram educadamente e eu, como respeito, tirei. Não queria que desse, não imaginava que fosse dar essa confusão toda, esse estardalhaço todo. Em relação ao Thiago, isso aí foi um mal entendido também, até do próprio Gassan. Ele que falou lá, pelo menos o Thiago Neves falou isso pra mim, porque o que eu conversei com o Thiago Neves foi estritamente particular, eu e ele veio me perguntar sobre o Hilal e o Shabab, falei as duas coisas boas do Hilal e tanto do Shabab, e aconselhei a ele a ir para o Golfo, para a Arábia Saudita, que é um campeonato forte, como ele já conhecia, mas não aconselhei a ir para clube algum. Falei, você está em dois grandes clubes, você escolhe. Ainda falei, o Shabab está na Ásia, está disputando a Ásia, o Hilal não está, mas é o Hilal, é um time, um dos melhores times do Golfo.
Então isso aí, a escolha tinha que ser dele. Eu acho que ele optou por ele já ter tido jogado no Al Hilal. Acho que foi essa a escolha dele. Agora eu falar, jamais. Eu acho que saiu até uma reportagem recentemente no jornal da Arábia Saudita, ele respondendo essas perguntas, ele falando o que aconteceu e tirando essa dúvida de todo mundo, como eu não falei mal do Shabab, como eu jamais falei e nunca vou falar. Até porque o Shabab sempre foi correto comigo e tudo que eu tenho hoje, depois de 5 anos, muitas coisas da minha vida financeiramente, eu tenho graças ao Shabab, então jamais eu vou falar isso. Se você for no meu salão de jogos, na minha casa, tem fotos do Shabab, tem vários títulos meus do Shabab, tem pinturas, tem escudos do Shabab. E se você for, isso jamais eu falaria, isso aí é uma prova. Aí, em relação à entrevista que o presidente Shabab, o Bartan, deu, primeiro, para começar, ele está me envelhecendo muito, né? Não tenho 35 anos, como ele falou, fiz 33, tenho muita coisa ainda para dar ainda no futebol, estou bem fisicamente, graças a Deus. E não, como falou, acho que foi mal interpretado. Eu falei que o presidente, ele é muito forte no clube, só que ele tem as pessoas de confiança dele. A única coisa que eu falei é que no momento, antes, na época, ele estava confiando em pessoas que de repente não deveria. Mas isso acontece com todo mundo. Às vezes você confia na pessoa errada, mas não que seja culpa dele, mas que ele sempre mandou no clube, sempre vai mandar, enquanto estiver lá, pode ter certeza, até pela personalidade que ele tem. E eu admiro muito ele achar que eu falei mal dele, até porque quando eu tinha que falar, eu falava na frente dele o que eu achava, e ele sabe disso. Eu nunca fui de falar por trás, sempre falei na cara. E ele conhece muito bem o Camacho e sabe muito bem disso. E não estou falando para questão de voltar pro Shabab, voltar, isso aí não existe. Shabab é um grande clube, é um clube maravilhoso, onde eu fui acolhido muito bem, fiquei 5 anos. Se tiver que voltar, voltaria, não tenha problema quanto a isso, só que eu não estou fazendo nada para voltar, isso aí não existe. Sou um profissional, tenho o meu nome, graças a Deus, fiz meu nome honestamente, trabalhando muito, ele sabe disso, e era só isso que eu queria esclarecer.